para Maria Oliveira, para Lucileia, a paz do Senhor Jesus, boa noite, sejam bem-vindas, amém. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Facebook, pessoal do Instagram, a paz, Deise, o pessoal do YouTube, a paz do Senhor Jesus, o pessoal que vai ouvir pelo áudio, a paz do Senhor Jesus a todos, amém. Hoje a gente vai falar sobre 2 capítulos, né? Um capítulo tem só 11 versículos, o outro é um pouquinho maior, mas é rápido, tá? Então não vai ser uma aula longa e é no mesmo contexto, tá? Então convém a gente estudar junto, dá pra gente fazer isso nessa dobradinha. E uau, que capítulo lindo, gente. São 2 capítulos lindos. 2 capítulos lindos. Um capítulo fala sobre o poder da repreensão. O poder da gente ouvir até as palavras duras, né? Tem um capítulo que fala sobre a gente ouvir aquilo que a gente não quer ouvir, que é diferente do que a gente viu com Acabe, né? Acabe, ele só aceitava ouvir o que convinha, o que ele queria ouvir. Não é o que convém para ele, ele não queria ouvir. E agora, nesse capítulo, a gente vai ver Josafá, um homem que aceita a repreensão e ele se transforma. Ele ouve a repreensão e não entra por um ouvido e sai pelo outro. Ele muda. Uau! É um capítulo extraordinário. A gente vai falar hoje sobre isso. Sobre saber ouvir palavras duras. A gente tem que saber ouvir quando Deus chama a nossa atenção, quando Deus repreende a gente, quando Deus manda uma palavra dura pra gente, né? E não é ouvir de entrar por um ouvido e sair pelo outro, mas é fazer como Josafá e mudar, ser transformado. E pela obediência, Josafá vai encontrar um milagre extraordinário que a gente vai ver hoje. Gente, eu acho essa passagem muito linda desse milagre. Um milagre que eu acho mais bonito do que esse foi só um milagre que aconteceu ali com Jonatas, que a gente já falou que, nossa, eu fico muito empolgada quando eu estudo aquele milagre lá de Jonatas, que foi Jonatas e o escudeiro dele contra o exército, né, se eu não me engano eram filisteus e outros povos, e ele foi subir na montanha e lutando contra os soldados e ganhando e vencendo, e só um deles tinha espada. E venceu, né? Porque ele falou, se Deus está conosco, não importa, a gente vai vencer com um só homem ou com 300. Uau! E agora a gente vai ver um milagre assim, nesse nível. Que extraordinário! Um milagre naquele nível quando o sol parou, né? Que Josué orou e o sol parou. Uau! A gente vai ver um milagre assim, gente. Porque Josafá obedeceu. Porque Josafá ouviu a palavra dura de Deus e mudou. Né? A questão é essa, a Bíblia nos ensina que a gente não tem que ouvir só as palavras boas de Deus, a gente também tem que ouvir a repreensão de Deus e mudar. Essa é a questão, não é só ouvir e continuar o mesmo, mas é ser transformado, né? Mudar, então, realmente mudar aquilo que a gente foi repreendido, né? Uau! E a gente viu que com Acabe não era assim, né? Eu até falei ontem, a paz Batuta, seja bem-vindo, eu até falei ontem, a paz, Dona Maria. Eu até falei ontem, né, sobre um trechinho, gente. Tem um momento no Novo Testamento ali que o povo tá ansioso procurando por Jesus, né? E o povo sai nas cidades e fala, onde tá aquele que sai pregando, né? Que sai falando aí, ensinando as pessoas. E eles acham Jesus. Quando eles acham Jesus, Jesus sabe por que eles foram atrás dele. Não é pelas palavras que ele dizia. Não era pela palavra que ele tinha para falar, não é pelas palavras de vida, não era pela sabedoria de Jesus, era pelo que Jesus podia dar para eles. Eles foram atrás de Jesus por causa do pão. A Bíblia diz isso. Aí Jesus diz que quando viu a Bíblia diz que quando Jesus viu esse povo, eles chegam todo animados, né? Ai, tava procurando pelo Senhor, nossa, te achei, tava te procurando. E Jesus fala, vocês estavam me procurando nada. Vocês não querem me ouvir. Vocês não querem ouvir o que eu tenho para dizer. Vocês só vieram atrás de mim, pensando no que eu posso dar de bom para vocês. Vocês não querem me ouvir. Vocês não querem ouvir as palavras duras que eu tenho para dizer. E Jesus começa a falar isso, gente. Aí eles ficam tudo tristes, né? Jesus vai e fala, vocês vieram porque eu dei pão da outra vez. Eu multipliquei pão, vocês comeram pão, vocês estão com fome de novo, já passou o tempo, a barriga está vazia, vocês estão me procurando. Mas não é por causa das palavras que eu tenho a dizer, não é por causa do que eu estou falando, vocês não estão nem aí para o que eu estou dizendo. Vocês só querem aquilo que convém, assim como Acabe. Então Jesus começa a falar
Aquele que realmente, né, é meu discípulo, aquele que realmente me serve, aquele realmente que me segue, é aquele que come da minha carne, é aquele que bebe do meu sangue. Você precisa ouvir todas as minhas palavras, não só o que convém. E Jesus começa a falar isso, né? Você precisa ouvir as repreensões também. Você precisa comer de mim não só o que é bom, mas tudo, inclusive as palavras duras. Então, o povo estava ouvindo Jesus falar isso, e o povo vai falar, que palavras duras, quem pode suportá-las, né? E foram embora, começaram a ir embora. Porque eles não gostaram das palavras de Jesus, eles começaram a ir embora. Ah, não, Jesus está chamando nossa atenção, vamos embora. Então, Jesus olhou para os discípulos dele, né, para os apóstolos, e falou, vocês vão embora também? Querem ir embora também? E então Pedro fala, Senhor, para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? Eu vou ouvir quem? Não me importa se suas palavras são duras. Não importa se o Senhor vai me repreender. Não importa se o Senhor vai dizer que eu estou errado e eu tenho que mudar. A quem mais que eu ouviria, né? Se só tu tens a palavra realmente que traz vida. Uau! Que lindo, né? E hoje a gente vai falar sobre isso. Uau, amém. Eu vou orar agora, amém. E a gente vai começar então a estudar 2 Crônicas 19 e 20, tá? Que é isso que eu dei esse resumão aí no início hoje, que a gente vai falar hoje sobre repreensão, né? Você saber ser repreendido, você ouvir uma repreensão de Deus, né? E você mudar. Você mudar. Você reconhecer que você está errado e mudar, né? Isso é sábio. A gente já viu isso com Salomão. Isso é sabedoria, né? Já aconteceu isso comigo. Eu era de um jeito, aí a pessoa senta comigo e fala, olha, é isso, isso, isso. Eu falei, não, ela tá certa. E eu mudei. Porque a pessoa tava, quando eu parei pra refletir, eu falei, pô, ela tá certa. Essa pessoa, o que ela tá falando tem razão. Eu tô errada. E eu mudei, né? Ah, tudo bem, Batuta. Amém, amém. Eu vi que você saiu ontem, eu achei que você tinha ido para algum lugar. Eu falei, acho que o Batuta teve algum compromisso. Mas amém, glória a Deus que hoje você conseguiu entrar. Amém, glória a Deus, amém. Então, gente, eu vou fazer a oração agora, glória a Deus. E a gente vai falar sobre 2 Crônicas 19 e 2 Crônicas 20. Ai, 2 Crônicas 20 é demais. Vocês vão amar, gente. Eu sou muito entusiasmada quando eu vejo esses milagres de Deus na Bíblia, o poder dele, né? Nossa, uau, caramba. Ai, amém. Vou orar agora. Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia. Obrigada pelo teu amor. Obrigada pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Que o Senhor, Pai, esteja sempre conosco, que a sua bondade nos acompanhe todos os dias da nossa vida. Que a sua misericórdia, meu Deus, seja a nosso favor. Que a sua longanimidade seja sobre nós, Pai. Perdoa os nossos pecados, porque nós somos falhos. Nós somos pecadores, Pai. E nós reconhecemos isso, Senhor. Nós pecamos, ainda que involuntariamente, por um desejo, pensamento, por algo que dissemos, Pai, nós te pedimos perdão. Perdoa, Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Nos ajuda a sermos melhores, Senhor. Nos santifica, porque só Tu és santo e só o Senhor é quem santifica. Então nos ensina da Tua santidade. Nos ensina, meu Deus, sobre Ti, Pai. Venha, Pai, e nos ilumina para que venhamos a enxergar com clareza a Tua verdade. Que não venhamos a ter dúvidas, mas que todas as dúvidas sejam sanadas pelo Teu Santo Espírito. Vem e fala conosco, Pai, nos transforma, nos modifica, Senhor, nos torna um novo ser, Pai, nos torna Cristo nessa terra, que venhamos a honrar o Teu nome, o nome da família que recebemos, Pai, em nome de Jesus, que venhamos a ser a Bíblia viva que as pessoas vão ler, que venhamos a ser um testemunho vivo, Pai, de quem Tu és, do Teu caráter, Pai, do caráter de Cristo, Senhor, que venhamos a andar como Ele nessa terra, Senhor, que venhamos, meu Deus, a lembrar disso até mesmo no oculto, Senhor, porque o Senhor tudo vigia, o Senhor tudo vê, que venhamos a ter isso em mente, Pai, que devemos ser santo a todo momento, Pai, e no oculto também, em nome de Jesus, Senhor, nos ensina
Nos ensina a obediência, nos ensina a tua verdade, nos ensina os teus caminhos, nos ensina a tua vontade, Senhor. Amém. Nós entregamos as nossas vidas a Ti, Pai, nós confiamos nos Teus desígnios, que a Tua vontade seja feita, que os Seus planos se realizem sobre nós, porque os Seus planos não podem ser frustrados, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, porque nós sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que no Senhor esperam, e nós esperamos em Ti, nós cremos em Ti, Pai. Então, em nome de Jesus, Senhor, ilumina, Pai, o caminho, ilumina, Pai, porque se o Senhor, meu Deus, nos guiar, nós não nos desviaremos nem para a direita e nem para a esquerda. Nós teremos prazer em andar na Tua presença, porque nós buscamos a Tua face, Senhor. Não há nada que nos satisfaça além de Ti, Pai. Tudo que nós queremos está em Ti, Senhor. Oh, meu Deus, que o Senhor nos encha com a Tua presença, Senhor. Que sejamos cada vez mais cheios de Ti, ao ponto de transbordar, e que as pessoas ao nosso redor sejam alcançadas, meu Deus, por esse poder que está em nós, que é Teu, pela Tua glória, Senhor. E que as pessoas então possam Te conhecer através de nós, venham a Te buscar através de nós, que venhamos a ser ponte, meu Deus, nessa terra para o Teu reino, para trazer vidas a Ti, Senhor. Amém. Meu Deus, que venhamos a dar um bom testemunho ao Teu respeito, que venhamos a honrar o Teu nome, que venhamos, meu Deus, a demonstrar em nossas vidas quem Tu és, o caráter que Tu tens, Pai. Amém, Senhor, em um nome de Jesus. Meu Deus, realiza os nossos desejos, os nossos sonhos, porque a Tua palavra diz que o Senhor é um pai que tem prazer em realizar o desejo de um filho. A Tua palavra diz que o Senhor não é um pai que dá diferente daquilo que o Teu filho pede. A Tua palavra diz que o Senhor dá exatamente aquilo que nós pedimos. Então, em um nome de Jesus, Pai, em um nome de Jesus, conceda os desejos dos nossos corações. Realiza os desejos da nossa alma, para a honra e glória do Teu nome, Pai, para testemunho do Teu poder. Manifesta ainda hoje os Teus milagres, Senhor. Oh, meu Deus, em nome de Jesus. Livrai-nos de todo mal. Que o Senhor supra todas as nossas necessidades. Que nada nos falte, Senhor. Que a Tua mão poderosa seja ao nosso favor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meu Deus, que aqui não seja o meu falar, mas que o Seu Espírito Santo me use, me conduza. Que da minha boca saia somente a Tua verdade. Que cada palavra saia da minha boca temperada com sal, para que elas tenham um bom gosto, um bom tempero para aqueles que a ouvem, Pai. Em nome de Jesus, derrama sobre mim da ousadia e intrepidez do Teu Santo Espírito, para que, meu Deus, eu venha falar com fogo sobre a Tua palavra, e todo aquele que me ouvir falar se convença da Tua verdade, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, 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 amém. Glória a Deus, amém. A música que a gente ouviu hoje é A Culpa Não É Minha, da Nicole Francine. Amém. Então vamos lembrar qual o momento da história que a gente está aqui, para a gente começar hoje, 2 Crônicas 19. Estava tendo aquela guerra, Micaías avisou que Deus falou que o espírito de mentira ia estar naqueles 400 profetas, né? E só Micaías falava a verdade. Só que era uma verdade que não convinha para Acabe, né? Acabe queria ouvir o que ele queria ouvir. Não é o que eu quero ouvir, então eu mudo a página da Bíblia, né? Esse era Acabe. Não é uma palavra que eu quero ouvir hoje. Não quero ouvir sobre transformação, sobre arrependimento. Não quero ouvir sobre mudança. Quero ouvir que tudo vai melhorar, que tudo vai ficar bom. Quero ouvir que eu vou vencer, né? Esse é Acabe. E a gente lembra que Acabe foi para a guerra e morreu, tá? Então agora a gente voltou para essa hora da guerra, tá? Então Acabe está na guerra contra a Síria, morreu. Estamos nesse momento histórico. No versículo 1, então, diz que Josafá conseguiu sair da guerra. Diz que ele saiu vivo da guerra. E ele conseguiu chegar em paz até Jerusalém. Ou seja, os sírios não seguiram ele. Ele conseguiu sair, fugir da guerra e ir para a casa dele, lá em Jerusalém, sem ser seguido pelos sírios. Aí no versículo 2 diz que quando Josafá chegou, eis que vem um profeta. A Bíblia antigamente falava também vidente, né? Mas a gente sabe que vidente também é profeta, tá? É o mesmo termo. E eis que chega Jeú, um profeta. Tá? A gente lembra que Josafá é do reino sul, tá? E Acabe é do reino norte. Acabe morreu lá na guerra.
E Josafá conseguiu voltar para casa. Josafá chegou lá no reino sul, né, o reino de Judá e de Benjamim, lá no reino sul, e vem um profeta chamado Jeú falar com Josafá. E o profeta chega logo assim para Josafá. Josafá, por que é que você ajuda o ímpio? Por que é que você ajuda a quem Deus odeia? Por que você faz aliança com quem Deus detesta? A paz, Adriano. Uau. E aqui diz, por causa disso, por Josafá ter ajudado quem Deus odeia, por Josafá ter ajudado quem Deus detesta, o mal virá sobre Josafá. Jeú diz isso. Lembra que eu havia falado? Josafá ensina pra gente uma coisa muito importante. Josafá era um homem temente a Deus, Josafá cumpria ali os mandamentos, ele colocava sacerdotes pela cidade para ensinar a lei, gente. Era um homem que ele era religioso, né? Ele fazia questão de cumprir ali, né? A lei. Mas o problema de Josafá eram as alianças. Ele andava com quem não deveria andar. E pior, né? Além de andar com quem não deveria andar, ele ajudava ainda essas pessoas. No que não era para ajudar. Deus não mandou ajudar. Ele ia lá e ajudava essas pessoas nos planos delas. É no projeto dela, ele ia lá e ajudava. E por causa disso, Deus fala que vai enviar um grande mal sobre ele. Aí no versículo 3 o profeta diz, mas vamos ser justos. Deus é justo. Deus também achou coisas boas em você, o profeta disse. Qual era o mal de Josafá? As alianças. Mas Deus também achou coisas boas em você, Josafá. Deus viu que você tirou os postes da deusa Aserá da cidade. Deus viu que o seu coração busca ele. Uau! O coração de Josafá realmente buscava a Deus. Ele realmente queria servir a Deus. O problema de Josafá eram as alianças. Era andar com quem não devia andar. Era andar com o ímpio e ainda ajudar o ímpio nos planos do ímpio. Uau! Então diz que depois disso, né, no versículo 4, diz que Josafá mudou. Josafá se comoveu com o que o profeta falou. E ele se transformou. Aí diz então que ele ficou morando lá em Jerusalém. E então ele decidiu, né, passar por todo o povo, toda a cidade, né? E ele ia de cidade em cidade que ele reinava falar sobre Deus. E forçar as pessoas, convencer as pessoas a voltarem para Deus. Você vê que realmente, né, ele aceitou a repreensão e ele foi de cidade em cidade pedindo para aquelas pessoas se converterem ao Deus que já era delas, né, dos antepassados delas. E então diz no versículo 5 que ele estava tão empenhado que ele começou a levantar juízes nas cidades, né? Levantou juízes ali em todas as cidades de muralhas, né, fortificadas, né? E ele disse para os juízes o seguinte, a gente lembra como que foi isso de juízes, né? Eu já tinha falado sobre isso na época de Davi, né? Davi tinha levantado, né? Moisés, a gente falou sobre isso com Moisés, né? Moisés tinha levantado vários juízes ali para ajudar ele. Porque Moisés, lembra que houve um tempo que Moisés decidia sozinho todas as causas, né, de Israel? E era muito penoso para ele, então ele começou a levantar juízes ali. E é isso que ele vai fazer aqui agora. Então, ele levanta juízes para os juízes decidirem. Então, as causas não precisam chegar mais até o rei. O juiz da cidade decide. As causas mais difíceis vão para o rei. E é isso que ele fez aqui. Mas ele vai e chega nos juízes que ele escolheu antes. E fala, olha, prestem bem atenção no que vocês vão fazer. Porque eu tô colocando vocês como juízes nessa cidade, só que não é da parte do homem que vocês vão ser juízes, não. É da parte de Deus. Então prestem bem atenção como vocês vão julgar. Vocês têm que julgar conforme o que Deus quer que seja julgado. Não é conforme o que vocês acham. Não é conforme o julgamento humano. É conforme o julgamento de Deus. Prestem bem atenção quando vocês forem julgar. Aí no versículo 7, ele vai e fala, então agora o temor do Senhor esteja com vocês. Então que vocês tenham temor a Deus para vocês julgarem corretamente. Vocês não ficarem aceitando suborno e perverter aí as coisas aí e dar a causa pro culpado,
né? Então tenham temor a Deus, porque Deus está vendo. Vocês vão achar que eu não estou sabendo, mas Deus está vendo. Aí então aqui ele diz, se guardem, né? Faça o que é correto, né? Porque em Deus não há iniquidade. Porque Deus não é corrupto. Porque Deus não aceita suborno, igual o homem. Então não aceitem também. Aí então no versículo 8 diz, né? Que Josafá também foi e levantou levitas e sacerdotes, né? Lá dos chefes dos pais de Israel, sobre o juízo do Senhor e sobre as causas judiciais e voltaram a Jerusalém. Então, sobre aquelas causas que têm a ver com, assim, as causas que não têm a ver com Deus, né? Que não tem a ver não é nada relacionado ali, né? A sacrifício, né? Nada assim relacionado à lei em si, né? Então vai para as pessoas comuns, né? Para esses juízes comuns que ele levantou. Agora, as causas relacionadas a Deus, ofensa a Deus, né? A pessoa não guardou o sábado, né? Sei lá, alguma ofensa a Deus. Então, vai para os sacerdotes julgarem, para os levitas julgarem, que ele levantou. Aí, no versículo 9, então, diz que o Josafá foi e falou assim para eles, né? Então, façam do jeito que eu falei, por temor a Deus. Sejam fiéis. E sejam com o coração íntegro. Não desviem o coração de vocês, né? Julguem corretamente. Aí no versículo 10 diz que em toda diferença que vier, né? Diz assim, vou ler todinho aqui. E em toda diferença que vier a voz de vossos irmãos que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, entre lei e mandamento, entre estatutos e juízos, admoestai-os, que não se façam culpados para com o Senhor, e não venha grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos. Fazei assim, e não vos fareis culpados. O que ele está falando aqui? Quando alguém vier e trouxer alguma causa para você, quando a pessoa estiver errada, fale que ela está errada. Quando você vê que alguém está errando, está pecando alguma coisa, fale, avise, para que não haja pecado nessa terra, para que a gente obedeça a Deus, né? E faça tudo certinho. Porque se você vê o pecado e você não fala, né? A pessoa chega até você, tá pedindo um julgamento, tá pedindo um conselho. Se tá vendo o pecado e você não fala, o pecado, né? Você vai ser culpado daquele pecado, porque você não falou. E é isso que o José está falando. Então vai e fale, né? Vá e aconselhe a pessoa. Vai e fale para a pessoa, tá? Isso é uma coisa que às vezes o crente, ele distorce, né? Aqui não está dizendo para você ir e apontar o pecado dos outros. Não é isso. Tá falando aqui, quando a pessoa, né, aqui tá dizendo, ó, em toda diferença que vier a vocês, né? Então, quando chegar alguma causa a você, você tiver a oportunidade de falar, não minta. Chegou a causa até mim, a pessoa tá me pedindo um conselho, né? A pessoa é casada, ela tá me pedindo um conselho. Ah, eu tô pensando em trair meu marido. Pô, o que eu tenho que falar? Para não trair, né? Que isso não é correto, que isso não é de Deus, né? Que isso é pecado, né? Que ela vai estar abrindo espaço para demônios ali, vão entrar demônios no casamento dela. Eu tenho que falar a verdade. É isso que ele tá falando aqui. Ele não tá falando para você sair pela cidade apontando o pecado dos outros. Não é isso que ele tá falando aqui. Ele tá falando, aqueles que chegarem até você, não se faça de desentendido, né? A pessoa tá pedindo conselho para você, então aconselhe corretamente. Diga que a pessoa é errada. A pessoa está errada? Diga que a pessoa está errada, né? Então, no versículo 11 diz assim, o grande sacerdote Amariá terá a última palavra nas questões religiosas, e o governador de Judá, Zebadias, o filho de Ismael, terá a última palavra em casos não religiosos. Então, assim, houve uma confusão, o juiz está decidindo uma coisa, só que o pessoal quer recorrer daquele juiz. Ah, esse juiz tá muito estranho, estou achando ele imparcial, vamos recorrer. Quem é a última instância? Ele fala aqui, nos casos de questões de Deus religiosas, é o sacerdote Amariá. Nos casos que não tem a ver com questões religiosas, roubou meu gado. Então, é com Zebadias. E aqui diz, né? Os levitas ajudarão no serviço do tribunal. Então, os serviços referentes aos julgamentos, os levitas vão ajudar também, né? Coragem, ele termina, né? Dizendo coragem. Pois, né, tenham coragem então e mãos à obra. Mãos à obra, né? E que o Senhor Deus esteja com os que fazem o que é certo. Legal. Então agora no 2 Crônicas a gente vai ver que ficou nessa pegada, né? Ele servindo a Deus, ele obedecendo a Deus, ele buscando a Deus, né? Ele estava empenhado ali, né, em mudar, né? Então, 2 Crônicas, capítulo 20, a gente vai ler aqui
o capítulo 20 agora. Diz assim, versículo 1º, né? E depois de um tempo, depois disso, né? Não diz quanto tempo, mas não deve ser muitos anos não. Porque a gente lembra que Acabe morreu. Acasias vai morrer 2 anos depois de Acabe, né? E ele ainda vai fazer aliança com Acasias. Não aprendeu nada. Né? O filho de Acabe, ele vai fazer aliança também. Então, você vê que não durou muito, né? Essa mudança dele não durou tanto. E ele vai continuar pecando no mesmo problema. A questão dele é sempre a mesma questão, a aliança. E Deus vai vir falar com ele de novo sobre isso, porque ele vai fazer aliança com Acasias. Deus vai falar, pô, eu já falei sobre aliança, você vai fazer aliança com Acasias também? Não bastasse ter feito aliança com Acabe, você vai fazer aliança com o filho dele também, né? Então, fora isso que o filho dele ainda casou com a Atalia lá, né? Mas fora isso, ele ainda vai fazer aliança com Acasias. Eles vão reunir forças para enviar navios, né? Para ir para determinado lugar. Então, você vê que não mudou tanto tempo assim, né? Deve ter mudado um ano aqui, né? Um ano, alguns meses, né? Aí diz que depois disso, né? Algum tempo depois, né? Alguns meses, né? Depois, pouco tempo depois, né? Eis que ali a nação de Moabe, a nação de Amon e uma outra nação que diz aqui, né? Diz aqui, algumas bíblias diz com ele os amonitas, né? Mas não tem lógica, você já está falando de Amon, como que ainda tem os amonitas, né? Na Septuaginta, né? Traz o nome de Meunitas. E realmente existe essa nação Meunitas. A gente vai ver mais pra frente, né? Essa nação sendo falada na Bíblia. Tem 2 vezes que fala sobre essa nação. Então eu acredito realmente que seja essa nação Meunitas. E a gente vai ver também que Edom estava junto, né? Os Edomitas lá, né? A descendência ali de Esaú estão juntas também. E eles se reúnem, essas nações, para quê? Para guerrear contra Judá. E para tomar ali Jerusalém, tomar Judá, tá? Então eles se reúnem e vão lá guerrear contra Josafá. Moabe, Amon, Meunitas e Edom. Eles vão lá lutar contra Josafá. Aí diz no versículo 2, né, que vieram mensageiros para avisar Josafá. Né? Então os mensageiros vieram, ô Josafá, ó, se prepara, porque tá vindo uma grande multidão. São 4 nações. É muita gente. Gente, a gente lembra que a nação do norte, né, o reino norte tinha 10 tribos. Mas esse que está lutando agora é o reino sul, só tinha 2 tribos. É Benjamim e Judá só. Não tem o reino norte, né? É só as 2 tribos. Então, vieram avisar Josafá. Ô, Josafá, se prepara aí, ó, que tá vindo uma multidão lutar contra Judá, né? E eles estão vindo lá de além do mar, lá da região da Síria, eles estão vindo aí atrás aí de lutar contra você. E eles já chegaram lá em Hazazon Tamar, né, que antigamente se chamava Engedi, né? Eles já estão por lá, estão chegando aqui daqui a pouquinho. Aí diz que quando Josafá ouviu isso, ele ficou com muito medo. Ele sentiu muito medo e começou a orar a Deus. Aí então ele apregou um jejum no reino inteiro. Ele mandou todo mundo jejuar. Todo o povo. Ele jejuou e todo o povo jejuou junto. Então, no versículo 4 diz que todo o povo se ajuntou e começou a clamar a Deus. Então, diz que em todas as cidades de Judá vinham pessoas para Jerusalém para clamar a Deus em frente ali ao tabernáculo. Vinha todo mundo ali do reino de Judá com medo. Então, diz no versículo 5, né, que Josafá ficou de pé ali na congregação de Judá e de Jerusalém, né? De frente para a casa de Deus, ali o templo, né? Erguido por Salomão. E ele ficou ali diante do pátio novo e ele começou a falar em voz alta. E ele disse assim: Ah, Senhor Deus dos nossos pais, por acaso o Senhor não é Deus nos céus? Não é o Senhor que domina sobre todas as nações? Na tua mão não está toda a força e todo o poder? Não há ninguém que possa resistir a ti. Não é assim? Então, no versículo 7, ele continua falando, lá na frente do tabernáculo. Ai, gente, peraí só um instante. Deu um probleminha aqui no meu... Ah, voltou. E ele então diz, né? Aí ele parou lá na frente do tabernáculo falando isso, né? Gritando na frente de todo o povo reunido na frente de Deus e todo mundo orando com medo, né? Porque eles iam ser massacrados. Então ele diz: Deus, não foi o Senhor que lançou fora destas terras este povo?
Não foi o Senhor que mandou gente embora daqui para que nós vivêssemos aqui. Não foi o Senhor que prometeu à descendência de Abraão essas terras, o teu amigo Abraão. E ele começa a falar assim para Deus. Então ele diz, e nós moramos nela, Deus. Nós construímos nela. Nós edificamos um santuário em teu nome na terra que o Senhor nos deu. E o Senhor nos disse que se algum mal viesse, se espada, juízo, peste ou fome, qualquer coisa que viesse a nos acontecer, o Senhor disse que era só nós virmos nos apresentar diante da tua casa e clamar a ti, porque o seu nome está aqui. O Senhor disse que se nós clamássemos, o Senhor nos ouviria e o Senhor nos livraria da nossa angústia, Deus. E ele falando tudo isso. Aí no versículo 10, ele vai e fala, agora então, Deus, os amonitas estão vindo aqui matar a gente. Os moabitas estão vindo, Deus. Os edomitas, eles estão vindo. O povo que o Senhor, lá nos tempos passados, quando Moisés foi passar por lá, né? Quando Moisés foi para lá, passando, o Senhor falou para que nós não tocássemos nas terras deles, porque o Senhor disse que as terras de Amon e de Moabe eram um presente do Senhor para Ló, e o Senhor disse que as terras de Seir eram um presente do Senhor para Esaú. O Senhor disse isso. E agora eles estão querendo vir para cá destruir a gente, Deus. Olha só como é que eles estão pagando o que o Senhor fez. Eles querem pagar o teu favor, lançando a gente fora da nossa herança. Uau! Então no versículo 12, ele diz, nosso Deus, porventura o Senhor não vai julgar eles? O Senhor vai deixar isso quieto? Uau! Porque em nós, Senhor, eu vou ser sincero, não há força. Se for depender de nós, essa batalha está perdida, Deus. Porque a gente não pode ir contra essa multidão que está vindo. Mas o Senhor vai deixar isso quieto, Deus, porque o Senhor pode vencer, a gente não. Uau, olha o que Josafá está falando. E ele diz assim, e a gente, Deus, na verdade a gente não sabe nem o que a gente faz. A gente está perdido. São nações muito maiores do que nós, vão nos engolir. Então, meu Deus, julga esse povo, faz alguma coisa, né? Mas ele diz, porém os nossos olhos estão postos em ti. Porém a gente está esperando em ti, Deus. A gente sabe que a gente não pode fazer nada. A gente sabe que não há nada que esteja em nossas mãos que a gente possa resolver o nosso problema. Mas a nossa esperança está em ti, Deus. Uau! Aí no versículo 13 diz que todo Judá estava de pé diante da casa de Deus, bem como as crianças, as mulheres e os filhos. No versículo 14, então, diz que o Espírito de Deus veio ali do meio daquela congregação que tinha um monte de gente reunida ali, né? E Josafá lá clamando a Deus. O Espírito de Deus veio sobre um homem chamado Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, um levita da casa de Asaf. A gente vai estudar bastante salmo de Asaf daqui a pouquinho. E então, no versículo 15 diz que esse homem foi e falou assim, me ouçam todo Judá, vocês moradores de Jerusalém, e você, ó rei Josafá, me escute. Assim diz Deus, não tenham medo, não se assustem por causa dessa grande multidão, porque essa guerra não é de vocês, essa guerra é de Deus. Uau, gente, uau, que coisa extraordinária, né? Então, no versículo 16, ele fala assim, amanhã vocês vão lá lutar contra eles. E eis que vocês vão subir por uma ladeira. Eles vão ficar subindo, gente, a gente vai ver isso. Eles vão para a luta por uma ladeira, por uma montanha. Eles vão ficar subindo a montanha. Eu não vou dar spoiler, mas assim, eles vão ficar subindo a montanha. E é isso que Deus está dizendo aqui, ó. Vocês vão subindo a ladeira.
Meu, é totalmente sem lógica isso daqui, né? Pô, eu tô indo pra uma guerra, eu vou pra guerra subir na ladeira, eu vou chegar cansado, né? Não, eu tô subindo na ladeira, na hora que eu chegar lá na guerra, eu tô super cansado. Mas olha só, Deus fala que eles vão pela ladeira, eles não vão estar vendo o inimigo, porque eles vão estar indo pelo morro, eles vão estar indo pela ladeira. Vocês vão subindo a ladeira de Ziz, né? E vocês, então, depois vão descer e encontrar eles lá no vale. Gente, olha só, né? Eles podiam contornar e ir por outro caminho ali, né? Mas não, Deus manda eles subirem o morro e depois descer o morro e encontrar eles lá no vale. E então diz que eles vão estar diante do deserto de Jeruel. Então no versículo 17, Deus diz: mas vocês não vão guerrear. Uau! Vocês vão para a guerra, mas vocês não vão levantar a espada. Vocês vão ficar parados. E parados vocês vão ver a salvação de Deus. Uau! Ó Judá e Jerusalém, não tenham medo, não se assustem. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque Deus está com vocês. Uau! Lembra aquela guerra que teve de Gideão, né? Lembra Gideão? Uau, caramba, Gideão também foi extraordinário, né? Aquela vez que Gideão, né, com 300, né, ficou ao redor do acampamento, era uma multidão ali no acampamento, eles sem levantar uma espada. Eles ficaram ao redor do acampamento com a tocha na mão, né, com o vaso, quebraram o vaso, começaram a gritar ali em nome de Deus, fazendo barulho com a tocha na mão, e eles começaram a se matar lá dentro. E eles não fizeram nada, eles só ali em volta, né, e adorando a Deus, e eles se matando ali. É nesse nível, uau. Então, no versículo 18 diz que Josafá, neste momento, se jogou ao chão, colocou o rosto dele no chão e todo o povo de Judá fez o mesmo. E então eles começaram a adorar a Deus. Começaram a louvar a Deus pela salvação que viria. Uau! Aí no versículo 19 diz que levantaram-se os levitas, né? Os filhos dos coatitas, os filhos do coratitas de Corá, né? E eles começaram a louvar a Deus de Israel em voz muito alta. Começaram a louvar a Deus. Aí então, no outro dia cedo, eles saíram para a guerra. Aí diz que eles foram o caminho que Deus havia falado. Eles saíram, foram subindo ali a montanha, né? Então diz isso, e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouça-me, ó Judá, vocês que são moradores de Jerusalém. Creiam no Senhor, no Deus de vocês, e então nós estaremos seguros. Creiam nos profetas e tudo vai dar certo. Então diz aqui que antes de sair para a guerra, ele começou a aconselhar o povo. E ele ordenou que os cantores, né, começassem a louvar a Deus. E que os levitas, os cantores, os louvadores, né, os que fossem louvando a Deus, fossem na frente do exército. Então o exército ia atrás e os levitas louvando a Deus iam na frente. E então assim eles foram. E ele disse: louvai a Deus, porque Deus é bom, e a sua bondade dura para sempre. E eles foram. Assim eles foram. Foram os levitas cantando na frente e atrás o exército. E diz que então Deus pôs emboscadas contra os filhos de Amon. Vamos lembrar como que está Israel? Israel não vai ver nada disso que está acontecendo aqui. Israel não, o reino de Judá, né? O reino de Judá está indo, né? Josafá lá e o reino de Judá, reino de Benjamim, as tribos de Benjamim e de Judá, eles estão indo e aqui tem uma montanha enorme. Eles não estão vendo o que está acontecendo no vale, porque tem uma montanha enorme. E Deus mandou eles irem por essa montanha, que eles não podem ver nada. Então eles estão indo, os levitas indo na frente cantando, louvando a Deus, o exército indo atrás e eles indo por essa montanha. E eles subindo a montanha, né? E aqui estava o exército. Aqui estava Amon, estava Moab e estava Edom. As três nações aqui no vale. E eles subindo ali, né, a montanha, eles iam ter que descer a montanha para encontrar eles aqui. Então eles estavam aqui ainda subindo a montanha. Então diz que enquanto eles estavam louvando a Deus e subindo a montanha, no início da montanha,
Deus lançou uma confusão sobre Amon, Moabe e Edom. Aí eles começaram a se desentender. Aí Amon e Moabe começou a matar Edom. E os edomitas foram mortos dessa forma. Amon e Moabe matou Edom. Aí depois, quando Amon olhou, só tinha Moabe. Quando Moabe olhou, só tinha Amon. E eles se desentenderam também e começaram a lutar. E os dois morreram. Amon e Moabe. Não tinha mais ninguém vivo. Eles se mataram. As três nações se mataram. E é isso que diz aqui no versículo 22 e 23. Diz assim que quando o reino de Judá começou a andar, né, e subir na montanha ali, né, louvando a Deus, os levitas na frente, o exército atrás, Deus colocou neste momento emboscadas lá para os filhos de Amon e de Moabe. E eles começaram a lutar contra os de Seir. Aí no versículo 23 diz isso, porque os filhos de Amon e de Moabe começaram a lutar contra os moradores de Edom. Os edomitas, a gente lembra que quem morava em Seir eram os edomitas. E para os destruir e exterminar. E quando eles mataram os edomitas, eles depois começaram a lutar uns contra os outros. E se mataram, todo mundo morreu. Aí no versículo 24 diz que Israel, o reino de Judá, louvando. Os levitas vindo na frente louvando, o exército vindo, eles subindo a montanha. E lá todo mundo morto. E eles subiram a montanha. Falou que quando eles chegaram no alto da montanha, eles olharam lá para baixo e estava todo mundo morto. Não tinha nenhum soldado vivo. Então diz que eles olharam e era uma multidão de mortos. Não tinha ninguém vivo. E diz que era tanta gente, mas tanta gente que tinha ali morto, que eles ficaram 3 dias saqueando os corpos. E ainda tinha mais coisa para saquear. Só que eles decidiram ir embora. De tanta gente que tinha, de tantos corpos. Então diz no versículo 25 isso. Quando Josafá, né, viu que estava todo mundo morto, ele desceu com todo o seu povo só para pegar os despojos, só para pegar as riquezas, as armaduras, as espadas, pegar tudo que tinha ali. E então diz que eles acharam muitas riquezas entre os cadáveres, né? E bem como objetos preciosos também, tudo que eles achavam, anel, né? Anel que custava alto, eles pegavam tudo. Então eles pegaram todos os objetos preciosos e pegaram para si tudo que puderam levar. E eles ficaram 3 dias pegando os despojos. Aí diz que no versículo 26, no 4º dia, eles saíram e foram para um vale. Se juntaram no vale, que depois passa a se chamar esse vale de Beraca, né? Não era esse nome desse vale. Mas por causa do que eles vão fazer nesse vale, esse vale recebe esse nome. O que é Beraca em hebraico? Significa louvor. O vale do louvor. E esse vale recebeu esse nome de Beraca por causa do que eles fizeram. Eles pararam nesse vale para louvar a Deus. Gente, eles não precisaram nem guerrear. Não precisaram levantar uma espada. Uau! E eles começaram a louvar a Deus ali naquele lugar. E depois disso, aquele lugar passou a ser chamado de Vale do Louvor, Vale de Beraca, até o dia em que esse livro foi escrito. Então, no versículo 27 diz que os homens então voltaram para casa, né? Os homens de Judá e de Jerusalém. Você vê que o reino norte não foi junto guerrear, né? O reino lá de Acabe não foi junto guerrear, não, até porque eles estavam se recuperando lá, que Acabe acabou de morrer, né? Mas só foi o reino de Josafá, né? Uau! E então diz que Josafá veio vindo na frente deles, retornando para casa, né? Então eles foram para Jerusalém com muita alegria, porque Deus os alegrara sobre os seus inimigos. E diz que eles chegaram em Jerusalém pulando, saltitando, gente, de alegria. E diz que eles vinham ao som de harpas, ao som de trombetas e cantando para Deus. Que coisa mais linda, né? E eles chegaram assim, eles estavam tão extasiados pelo milagre que eles receberam, que eles chegaram assim, uau. Versículo 29 diz que então todas as terras começaram a temer o reino de Judá. Por causa do que houve aqui. Começaram a temer o Deus de Judá. Porque chegou a todos os povos o que aconteceu aqui. Como assim? Como aquele reino pequenininho, de só 2 tribos, venceu 3 nações grandiosas, como Edom, Moabe e Amon. Caramba!
né? 2 tribos pequenininhas. A gente lembra que Benjamim era a menorzinha tribo, porque ele quase foi extinta, né? A gente lembra. Então, caramba, era um reino tão pequenininho e conseguiu essa grandiosidade. E diz que por causa disso, o povo começou a ter medo do reino de Judá, começou a ter medo de Deus, né? Porque eles ouviram o que aconteceu. Ninguém queria brigar com Josafá. Ninguém queria brigar com o Deus de Israel, o Deus de Judá. Aí no versículo 30 diz que o reino de Josafá então ficou quieto. Ninguém queria guerrear com ele não. Tá todo com medo. Todo mundo com medo de guerrear contra ele depois do que aconteceu. E diz então que Deus deu repouso ao redor de Josafá. Então no versículo 31 diz que Josafá reinou sobre Judá, né? Agora vai começar a dar um resuminho aqui da história de Josafá. Só que Josafá, ele vai acabar fazendo aliança com Acasias, né? A gente lembra, Acabe morreu, né? Acabe morreu e quem reinou no lugar de Acabe? O filho de Acabe com Jezabel, Acasias, tá? Mas ele vai reinar bem pouquinho tempo, gente. Ele vai reinar só 2 anos e já vai morrer, tá? Mas quando ele morrer, Josafá ainda vai estar reinando lá no Reino Sul. Josafá, ali, durante provavelmente o finalzinho ali do reinado de Acasias, Josafá faz uma aliança com Acasias. E Deus vai chamar a atenção dele também por causa dessa aliança com Acasias. Aí no versículo 31 diz que Josafá, ele começou a reinar ali no reino de Judá. A gente lembra que Josafá era filho de Asa, lembra? Que legal, né? O pai dele, lembra o pai dele? O pai dele, né, era um homem, né, que ele já não aceitava a repreensão de profeta. Lembra, no finalzinho ele já não aceitou a repreensão de profeta, né? Ele ficou irado ali com o profeta, tudo. E Josafá já aceitava, né? Josafá aceitou a repreensão do profeta. Mas não vai adiantar nada que vai fazer aliança de novo, né? Mas aqui diz que ele começou a reinar com 35 anos de idade, né? Ele começou a reinar com 35 anos de idade e ele reinou 25 anos em Jerusalém, tá? Quando ele começou a reinar, a gente lembra que Acabe era rei, tá? Então Acabe era rei lá no... deixa eu ver se eu acho minha folhinha. Eu ia pegar minha folhinha dos reis. Deixa eu ver se eu acho minha folhinha dos reis. Eu não sei se tá minha folhinha. Tá aqui, acho. Eu fiz um resumão aqui da época dos reis, gente. Porque a gente até meio confunde, né? Então, ó, Asa... Josafá, ele começa a reinar quando Acabe já é rei, né? Então Acabe já era rei e Josafá começou a reinar, tá? Então Josafá começa a reinar quando Acabe já é rei. Depois ele ainda continua reinando no período de Acasias e ele pega um pouquinho do reinado do irmão de Acasias, né? A gente vai ver que o irmão de Acasias vai tomar o poder ali, porque Acasias vai morrer. Aí um outro filho de Acabe é que vai tomar o poder, que é Jorão, tá? Mas aqui no versículo 31, então diz que ele reinou 25 anos em Jerusalém, tá? Então ele começou a reinar, Acabe estava no poder. E o nome da mãe de Josafá era Azuba, filha de Sili, né? Versículo 32 diz que ele andou nos caminhos de Deus como Asa. A gente lembra que Asa, no início, Asa andava no caminho de Deus. Mas a gente lembra que Asa, a Bíblia até diz que Asa morreu com uma doença nos pés e ele não clamava a Deus. Ele preferiu confiar nos médicos e nunca clamou a Deus, nunca chamou. Não tem problema, eu até falei isso na aula, né? Não tem problema a gente, né, consultar a medicina. Mas a Bíblia deixa muito clara que Asa não quis consultar a Deus, não quis colocar a sua confiança em Deus, depositar, né, a sua saúde em Deus. Ele só confiou nos médicos. E então você vê que Asa caiu um pouquinho também, né? A gente vai ver que Josafá também, ele ainda vai receber outras chamadas aí de Deus. Aí no versículo 32 diz que ele foi no caminho de Deus como Asa. Asa no início era no caminho de Deus, depois ele parou de seguir o caminho de Deus, né? E diz que Josafá não se desviou dos caminhos de Deus e fez o que era reto aos olhos de Deus, exceto pelas alianças que ele faz, que a gente vê que os profetas chamam a atenção dele. Vai vir de novo chamar a atenção dele, a gente vai ver, o profeta vai vir de novo falar com Josafá, até quando ele vai ficar fazendo essas alianças, né? Então no versículo 33 diz, né, que contudo, né, ele não tirou os altos do povo, né? O que acontece? Ele tentou fazer uma reforma religiosa, né? Ele tentou fazer o povo inteiro se converter, né? Todo o povo do reino de Judá se converter, mas ele não conseguiu. Diz que ainda tinha muita gente no reino de Judá
que adorava deuses pagãos. E ele não conseguiu tirar todos os altares por causa dessas pessoas. Então ele deixava lá, já que essas pessoas adoravam esses deuses, ele deixou lá. Mas diz que ele não conseguiu converter todos, né? Não conseguiu fazer realmente todo mundo adorar novamente o Deus deles, né? O nosso Deus, né? O Deus de Abraão, né? O Deus de Isaac. Aí no versículo 34, então diz, né? Ora, o restante dos atos de Josafá, assim, desde os primeiros até os últimos, eis que está escrito nas notas de Jeú, filho de Hanani, que as inseriu no livro dos reis de Israel. Como eu disse, a gente não tem esse livro, né? Nem o livro de crônica, nem o livro de reis de Israel, escrito por Jeú, se perdeu ao longo da história, sumiu, a gente não tem, tá? Mas você vê aqui que o profeta havia escrito algumas coisas sobre esse rei, né? Mas se perdeu. Aí no versículo 35 diz, né? Porém, depois disso, ó, tá vendo? Aqui vem um porém, né? Então, sempre que vem um porém é que, tá vendo tudo bem, mas vem o que é ruim, né? Agora é a questão. Josafá, tá vendo tudo bem com Josafá, mas ele foi e se aliançou com Acabe. Ele deu o filho dele para casar com a filha de Acabe. Já deu errado. Foi lá ajudar Acabe na guerra de Acabe. O profeta veio, chamou a atenção dele, né? Ele tinha mudado, né? Ele começou a servir a Deus, tentou fazer uma reforma, saiu de cidade em cidade tentando converter o povo, né? Foi para essa luta, né? Orou, né? Mostrou todo o povo junto ali se convertendo a Deus, né? Mas depois disso tudo que ele fez, aqui no versículo 35 diz que ele foi e fez aliança com Acasias. Errou de novo. O mesmo erro, né? E a gente lembra que Salomão diz isso, né? No livro de Provérbios fala, né? Aquela coisa, né? Errar uma vez é humano, segunda vez é burrice, né? É isso. E na mesma coisa, né? Igual assim, Davi errou, mas foram erros diferentes. Ele errou uma vez só, igual foi com a Batseba. Não teve um outro erro dele igual foi com a Batseba. O segundo erro de Davi foi quando ele fez a contagem do povo. Mas você vê que são erros diferentes, né? Não é errar duas vezes do mesmo jeito. O cara vai errar de novo do mesmo jeito. A mesma coisa. Ele já tinha errado nisso antes. O cara erra de novo agora. Faz aliança com o filho do cara, né? Ele já tinha aliança com Acabe. Deus já falou que não gostou daquilo. Ele vai e faz aliança com o filho de Jezabel. Então diz que ele foi e fez aliança com o filho de Jezabel. Imagina, Jezabel agora viva lá sozinha, sendo lá a rainha mãe, e devia estar pior do que quando Acabe estava vivo. Aí ele foi e fez aliança com Acasias, né? E diz então, né, que Acasias procedeu com toda a impiedade. E deve ter sido mesmo, né? Porque assim, Jezabel dominava Acabe, né? Ela falava um pouco para Acabe, dominava Acabe, né? Mas você vê que ainda não havia uma sujeição total. Você vê que Acabe às vezes mudava, não. Mas esse é o problema, não existe em cima do muro, né? Para Deus ou você é dele ou não é, né? Ou você é quente ou você é frio, não existe morno, né? E Acabe era assim. Mas Acasias, né? Acabe já não estava mais vivo. Acasias era o rei, né? Quem é que estava viva? Jezabel. Então, Acasias era filho de Jezabel. Então, na verdade, quem reinava aqui era Jezabel, né? E fala que era toda impiedade. Era uma maldade só. Então, no versículo 36 diz que Josafá foi lá fazer aliança com esse povo. Josafá foi lá fazer aliança com Acasias. Para os planos de Acasias. Deus havia acabado de falar para ele não ajudar o ímpio. Né? E aqui a gente vai ver, porque assim, qual era o plano de Acasias? O plano de Acasias... lembra quando a gente estudou sobre Salomão? Salomão, ele buscava muito ouro de uma terra chamada Ofir, lembra? Lá nessa terra chamada Ofir, tinha um ouro puríssimo. Era um ouro, você conseguia bastante ouro ali, né? Um ouro puro. E Salomão mandava buscar lá muito ouro. E o que Acasias faz, esse filho de Acabe? Ele quer mandar navio lá para Ofir para buscar ouro, igual Salomão fazia. Ele quer fazer isso. Mas ele não consegue fazer sozinho. Era ruim para ele fazer sozinho. Então ele vai falar, Josafá, vamos comigo, a gente une nossas forças e a gente consegue ir lá buscar o ouro em Ofir. Aí Josafá concorda em ajudar o ímpio, a enriquecer o ímpio. E é isso que Deus vai falar aqui agora, que Deus não vai gostar disso.
Então diz aqui no versículo 36 isso, que eles fizeram navios, né? Fizeram os navios em Ezion-Geber, né? Então eles foram, né? E aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis, né? Os navios iam para Tarsis ali. E eles queriam navios ali, e eles começaram a fazer os navios em Ezion-Geber, de Ezion-Geber e para Tarsis, né? Aí no versículo 37 diz que um profeta surge, chamado Eliezer. Esse profeta era o filho de Dodava, né, de Maressa. E ele foi e profetizou contra Josafá. E ele disse assim para Josafá: olha, porque você se aliou com Acasias, Deus vai fazer todos os seus planos darem errado. Porque você se aliou com quem não devia se aliar, mais uma vez. Então todos os seus planos vão dar errado agora. E os navios que vocês estão mandando lá para Tarsis, para buscar ouro, para trazer riqueza, vai afundar. Não vou deixar chegar lá, não. E então, é isso que aconteceu, gente. A gente vai estudar na próxima aula, né, na segunda-feira, mais um pouquinho sobre o reinado de Acasias. A gente vai falar mais um pouco sobre o reinado dele. Ele era muito ruim mesmo, a gente vai ver, tá? Ele era um homem que ele não se sujeitava a Deus, o Deus de Abraão, não, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Vamos ver de novo Elias. Elias vai surgir de novo aí na história. E a gente vai ver Elias aí também, gente, sendo usado de uma forma extraordinária, gente. Uau! A gente vai ver algo incrível aí que vai acontecer aí por meio de Elias. E mais um pouquinho, uns capítulozinhos aí mais pra frente, a gente vai ver Elias sendo levado ao céu, vivo, né? Elias não morreu. Elias vai ser levado ao céu. Uau! Que extraordinário, né? Então, amém, gente. Espero que vocês tenham gostado, viu? E na segunda-feira a gente volta com a graça de Deus para aprender mais de Deus, né? Amém. Glória a Deus. Eu gosto muito de aprender aqui com vocês sobre Deus. Amém. Então, eu vou desconectar o Facebook, Instagram e YouTube. Amém. E eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida. Cláudia, Maria, Daniel, Batuta, Deise, a Dona Maria, Lucileia. Vocês têm alguma dúvida, gente? Eu vou desconectar aqui o Facebook enquanto isso, viu, gente? A paz até segunda. Amém. Com a graça de Deus. Amém.